Então, pessoal, essa semana faleceu o Papa Francisco, né? E sempre que isso acontece, né, que um Papa morre ou que um Papa está mal de saúde, volta à tona, né, na mídia a questão da profecia dos Papas atribuída a São Malaquias, né? Então, achei que seria interessante fazer um vídeo para dispersar um pouco da confusão que é feita a respeito desse tema, né? Buscando aqui, inclusive, o documento mesmo, o primeiro registro que a gente tem da chamada profecia de São Malaquias, arcebispo, a respeito dos sumos pontífices, né? E nesse vídeo eu vou mostrar então o que, que é essa profecia de fato, historicamente, e o que ela tem de sentido ou não tem de sentido quando se faz comparações com o cenário presente, né? Então, assim, na reportagem aqui a gente encontra já um resumo dizendo que a chamada profecia dos papas é atribuída a São Malaquias, um bispo irlandês do século XII, e segundo relatos, ele teria tido uma visão mística durante uma visita a Roma em 1139, na qual viu uma lista de 112 papas que governariam a Igreja Católica até o fim dos tempos. Cada papa foi descrito por um lema em latim, isso aqui é importante, e a lista termina com o último pontífice, chamado Pedro o Romano. Então tem várias interpretações disso hoje, assim, na internet, de que o Papa Francisco seria o tal do Pedro Romano e que depois ele não vai ter nenhum Papa, que ele foi o último Papa. E tem outras interpretações de que ele é o antecessor do Pedro Romano e o próximo Papa será o último Papa. Enfim, mas o que é essa profecia de São Malaquias? Né? E não confundir com Malaquias da Bíblia, né? Com o livro de Malaquias. O Malaquias aqui é o São Malaquias de Armagh, que é um bispo irlandês do século XII. Tá? Foi de fato, existiu esse São Malaquias, e a gente encontra numa documentação do século XVI, então aqui já 4 séculos, pelo menos, depois do São Malaquias, da vida do São Malaquias, a atribuição de uma profecia a ele, a esse personagem, mas, de novo, ela aparece pela primeira vez mais de 400 anos depois da morte do São Malaquias, e o que ela diz é o seguinte, né, nesse livro aqui, que é chamado de Árvore da Vida, né, tem o subtítulo Ornamento e Decoro ou Dignidade da Igreja, escrito por um monge beneditino chamado Arnoldo de Wyon, repito, no século XVI, final do século XVI, 1595, mais precisamente. E nesse livro ele diz aqui nessa seção, né, aqui está em latim, mas eu vou ler aqui a tradução. Vocês podem encontrar esse livro na internet, vou deixar o link, inclusive, na descrição do vídeo, então isso vai estar na página 307 do segundo livro da Árvore da Vida, e aqui, a partir desse parágrafo que diz o seguinte, né, São Malaquias, monge, eu vou resumir aqui, tá? Abdicou do arcebispado por volta do ano de 1137 e faleceu em 1148, né, dia 2 de novembro. E São Bernardo, esse que é uma referência a São Bernardo de Claraval, escreveu sobre a sua vida. De fato, há uma biografia escrita por São Bernardo de Claraval, um contemporâneo e amigo de São Malaquias, que fala sobre esse personagem, fala de vários feitos, inclusive excepcionais de São Malaquias, e não fala de forma alguma de uma profecia de São Malaquias sobre os papas. Então isso já levanta uma primeira suspeita, né? Em documentos contemporâneos de São Malaquias não existe referência a essa profecia, isso vai aparecer mais de 400 anos depois da sua morte, pela primeira vez, né? Mas continuando aqui, né? São Bernardo escreveu sobre a sua vida, existem cartas dirigidas a ele, 3 de São Bernardo, que são as cartas numeradas 315, 316, 317, e diz também que o São Malaquias escreveu obras menores que o autor ainda não pôde consultar, mas que ele conseguiu acesso a uma tal profecia sobre os pontífices, e como o texto é breve, ele reproduz por inteiro essa suposta profecia aqui, né? Aí começa a profecia de São Malaquias, arcebispo, a respeito dos sumos pontífices, né? A respeito dos papas. E no que consiste esse texto originalmente? Seria o seguinte, tá? Supostamente seria o seguinte: São Malaquias, lá no século XII, teria escrito vários lemas, que são só esse conteúdo da coluna da esquerda aqui, né? Por exemplo, esse aqui, né? Que vem do castelo do Tibre, inimigo expulso, que vem da magnitude do monte, e por aí vai, né? Então são esses lemas aqui, que teriam sido escritos por São Malaquias, e vai até o Petrus Romanus, né, que seria o último papa, porque depois, nos tempos de Petrus Romanus, a cidade dos Sete Montes, cidade das Sete Colinas, que é uma referência a Roma, seria destruída. E aí a gente volta lá, e só que o texto que a gente tem nesse documento do século XVI, ele tem outras informações, né, porque a profecia pura de São Malaquias seria só essa coluna da esquerda, mas aqui a gente já tem uma interpretação da profecia feita no século XVI por outro autor, que é esse aqui, Alfonso Chacon, né, ou aqui na forma latinizada, que também é um autor do século XVI.
Então, esse livro que eu estou mostrando aqui é um livro do século XVI, do Arnauld de Wignon, que é um monge beneditino, e com comentário, trazendo a profecia suposta de São Malaquias, com comentários já adicionados aqui do Alfonso de Chacon, que é um monge dominicano, né, também do século XVI, que morreu em 1599. E aí, antes de a gente continuar para ver exatamente como é que funcionam as profecias lá no livro do século XVI, eu queria só agradecer a Insider, né, que está apoiando esse vídeo sempre, um apoio fiel aí da Insider, que ajuda muito o canal aqui a continuar vivo e ativo. E se você ainda não conhece as camisetas da Insider, dá uma olhada lá no site deles, elas são realmente muito boas, né, não precisa passar, tem tecnologia anti-odor, né, não desbotam, são super confortáveis, e clicando no link aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, vocês têm acesso lá à loja e podem colocar o cupom ESTRANHA para conseguirem mais descontos na hora da compra. Beleza? Então, e vamos ver agora como é que funcionam exatamente as profecias lá no texto do século XVI. E como é que esses lemas fazem referência aos papas, né? A ideia é o seguinte, que do Castelo do Tibre seria uma referência a Celestino II, um papa lá do século XII, porque o Celestino II ele vem de uma cidade, que é Tifernum, que era chamada de Città di Castello, né? A cidade do castelo, e é uma cidade que fica às margens do rio Tibre. Então, por isso, do Castelo do Tibre é uma referência a Celestino II que vem da cidade do castelo às margens do Tibre. É uma relação bem direta, baseada aqui na origem, né, de nascimento, no caso aqui, do Papa Celestino II. Um segundo caso aqui, se a gente for para o próximo, inimigo expulso. É uma referência a Lúcio II. Por que isso seria uma referência a Lúcio II? Porque o Lúcio II é de uma família, né, o nome de família dele é Catianemica, não sei se é exatamente essa pronúncia, né, Catianemica, não sei exatamente, mas o que importa aqui é que esse nome é a combinação da palavra catiare, que é expulsar, e nemite, que é inimigo. Então, expulsar inimigo, inimigo expulso, uma referência a Lúcio II por causa do nome da sua família. Também uma correspondência bastante direta. Aqui um terceiro caso, Eugênio III. Eugênio III é o papa que é referido pelo lema da magnitude do monte. Por que é da magnitude do monte? De novo, o local de nascimento desse papa, né, que viria de Montes Magni, né, Monte Magno, que é uma cidade ali na Toscana. Então, Monte Magno, magnitude do monte. Tudo muito direto, né? E aí segue a lista aqui longamente, por mais ou menos 76, se eu não me engano, papas, até chegar no presente do século XVI. Né? Então, a lista vai do século XII e continua, né? E aí, quando chega no século XVI, como isso aqui está sendo publicado no século XVI, você consegue fazer a correspondência entre o lema e o papa. Chega até o Clemente VIII. Que foi o Papa quando o livro foi publicado. Depois do Clemente VIII, você já não tem o nome dos papas mais para fazer a identificação, você só tem os lemas. Então, a partir daqui, todos esses aqui são lemas, né? Com o último só que tem um texto maior aqui, né? Que é, na verdade, essa coluna da direita que vai até aqui, e o resto aqui são vários lemas, como, por exemplo, animal rural, homem religioso, de boa religião, fé intrépida. Então são vários outros lemas e muitos deles são muito genéricos, você pode aplicar basicamente a qualquer papa, né? Mas o importante é que até o século XVI havia esse sistema de correspondência já feito. A partir daqui, são pessoas depois em que essa profecia já foi publicada, que vão começar a tentar traçar correspondências entre os próximos papas e os respectivos lemas. Então isso não está dado na documentação, porque, claro, a documentação do século XVI ela só vai até o século XVI. Ainda que o resto dos lemas aqui apontem mais para o futuro, ainda para o futuro mais distante, e segundo alguns chegaria até o nosso tempo. E o último Papa, né, o Petrus Romanus, poderia ser uma referência ao Papa Francisco ou ao próximo Papa. O problema é que quando você tenta fazer, sei lá, João Paulo II, Bento XVI e os papas mais recentes, tenta fazer esses papas corresponderem a esses títulos, a coisa é muito mais arbitrária, muito mais complexa ou muito mais genérica do que era nessas correspondências diretas que a gente tinha até mais ou menos o Papa número 76 ali. O que levanta mais uma suspeita, que é o seguinte: se esse texto aparece pela primeira vez no século XVI, será que essa atribuição de que ele foi feito por São Malaquias do século XII não é falsa? E quem está produzindo essa lista, na verdade, está no século XVI, e aí fica fácil ele fazer correspondências diretas de lemas com papas, porque ele está criando isso a partir da experiência dele, ele já sabe quais papas estiveram por aí, já tem informações sobre esses papas, consequentemente, ele acerta tudo de uma forma muito clara.
né? Agora, quando chega do presente para frente, o autor, né, o farsário, ele começa a produzir certos lemas que não vão ter correspondências exatas com ninguém, porque ele não conhece essas pessoas, são pessoas do futuro dele. E aí, quando a gente, no futuro, em relação ao autor do século XVI, começa a tentar traçar paralelos, a gente, se quiser, consegue, mas de forma muito mais arbitrária do que a gente percebe no início da lista, né? Então essa é realmente uma pista assim, muito forte, eu diria até definitiva, de que isso aqui é um vaticinium ex evento, né? Como se diz na história. É uma profecia que é feita depois que a coisa já aconteceu. Como assim? A profecia não é sobre o futuro? É, só que você coloca isso na boca de outro personagem, né? Não sei o que está acontecendo aqui. Você coloca isso, por exemplo, se eu escrevesse um texto hoje, em 2025, falando que Napoleão previu a Segunda Guerra Mundial. Eu escrevo como se eu fosse Napoleão, falando sobre a Segunda Guerra. Então, assim, é profecia para Napoleão, mas como sou eu que estou escrevendo, é uma profecia feita depois que a coisa já aconteceu. Essa é a ideia do vaticínio ex evento, né? Para dar um exemplo um pouco mais lúdico, pensando assim na política brasileira, seria como se, eu preparei isso aqui antes, né? Seria como se eu, em 2025, encontro uma profecia atribuída ao Antônio Conselheiro, né? O grande visionário lá do século XIX, e que teria sido publicada pela primeira vez num jornal em 1993. E aí, nesse texto, o Antônio Conselheiro fala sobre os futuros chefes do Brasil. Então ele começa com o segundo Pedro. Aí, pô, quem será que é o segundo Pedro? Bom, Dom Pedro II, tá fácil. Aí vem o próximo, que é o Marechal dado por Deus. Quem que é o Marechal dado por Deus? Deodoro, Marechal Deodoro da Fonseca. O nome Deodoro significa presente de Deus. Então, Marechal dado por Deus, Marechal Deodoro da Fonseca. Aí o próximo rei seria, o próximo chefe do Brasil seria a Flor de Ferro. Quem que é a Flor de Ferro? Floriano Peixoto, porque o nome Floriano remete à flor, e ele era chamado de Marechal de Ferro. E aí por aí vai os vários presidentes, até a gente chegar no Itamar Franco, que era o presidente lá em 1993. E o Itamar Franco é chamado de o francês de fora. Por quê? Porque Franco remete a francês e Itamar Franco era de Juiz de Fora. Ótimo, tudo bate, bonitinho. Só que aí o próximo da lista desse documento supostamente profetizado pelo Antônio Conselheiro no século XIX, mas que foi encontrado em 1993, vai falar agora do próximo presidente. E aí já está no futuro de 1993. Né? Então quem estava forjando isso já não sabe quem que vai ser o próximo presidente. E aí ele coloca que o próximo chefe vai ser o Barba de Nióbio. Né? Não foi. Foi o Fernando Henrique Cardoso, mas o Barba de Nióbio seria que o forjador está antecipando ali, ele tinha a expectativa de quem sabe poderia ser, ou quem sabe ele queria que fosse, inclusive, o Enéas Carneiro. Barba de Nióbio, porque era barbado e tinha toda aquela coisa do Nióbio. Então, a coisa vai certinha, né, bonitinha, até o momento do presente do falsário. Né? Só que tudo parece impressionante, profético, porque isso é atribuído a uma coisa mais no passado ainda. Eu acho que está claro o suficiente, né? Não precisa insistir muito nessa ideia do vaticínio ex evento. Isso é uma coisa que a gente conhece desde a antiguidade, pessoas fazendo isso, né? De você produzir um texto num presente para falar do futuro, e aí, para que a pessoa acredite no que você está falando, esse cara aí é bom, porque ele acertou muita coisa. Você atribui a coisa lá para o passado. Né? Então, se o cara acertou até aqui, ele deve continuar acertando. Só que ele não acertou até ali, porque é uma forja, é uma falsificação. Né? Eu, que sou o forjador, acertei até aqui porque eu tinha o conhecimento de antemão. Né? E isso tá mais um argumento contra essas profecias, da autenticidade dessas profecias de São Malaquias, é que a gente sabe, inclusive, de onde que o farsário pegou essas informações, porque há alguns erros que aparecem. Cliquei no negócio ali de novo. Mas o cara, ele pega algumas informações que a gente sabe que estavam originalmente numa história de papas muito famosa ali no século XVI, muito utilizada como documento de referência no século XVI, que era a Epitome Romanorum Pontificum, do Onofrio Panvinio, publicado em 1557. Então tem alguns casos aqui em que o lema ele remete a uma informação que está presente no livro do Panvínio, mas ela é equivocada e foi corrigido depois em outros livros de histórias dos papas. Então, um brasão, por exemplo, equivocadamente, não uma falsidade necessariamente, mas foi a documentação que o Panvínio tinha ali, às vezes ele não fez um bom trabalho, ou então ele tinha acesso a uma fonte que o autor daquela fonte não tinha feito um trabalho tão bom. Então ele tem certos erros que essa lista preserva. Então se você for falar assim, que foi São Malaquias mesmo que profetizou isso, ele não só profetizou
esses papas, mas profetizou também erros historiográficos do século XVI, né? Assim, sinceramente, não faz o menor sentido. E aí, por fim, você pode se perguntar, né, tá, mas por que alguém faria uma coisa dessa, né, uma lista dessa de profecia? E tem várias motivações que a gente poderia imaginar, de motivações mais irracionais a mais racionais, mais lúdicas às mais estratégicas, mas geralmente a principal hipótese, assim, que foi ventilada desde o século XVII, inclusive, quando já foram escritas refutações a essa suposta profecia de São Malaquias, é a de que a lista original da profecia, da falsa profecia de São Malaquias, teria sido feita antes dessa publicação, tá? O Arnaud de Willon certamente não é o autor dessa falsificação, por uma série de motivos que a gente não precisa entrar mais técnicos aqui, mas ele pegou isso de quem fez a falsificação, né? E essa falsificação provavelmente aconteceu, segundo uma das teorias, aconteceu aqui no tempo do Gregório XIV, que tem como lema ex antiquitate urbis, né? Então, da antiguidade da cidade, algo nesse sentido. E essa hipótese é de que o Papa ainda não tinha sido escolhido, então não se sabia que era Gregório, que seria Gregório XIV, e a pessoa que escreveu era partidária de um camarada de Orvieto, né, de um cardeal de Orvieto, que o nome da cidade significa justamente cidade antiga, né? Então uma hipótese é essa, né, que essa lista surge pela primeira vez nos tempos do Papa, um pouco antes, né, durante o conclave do Papa Gregório XIV, e quem produz isso são partidários de um Papa que querem fazer uma profecia que acertou até então e espera-se que ela acerte a próxima, né? Então você circula essa profecia, quem acredita na profecia ele pensa, pô, quem será que é o cara que vem da antiguidade da cidade? Ah, deve ser o Orvieto, que o nome significa exatamente cidade antiga. Então a pessoa pensa que está, sei lá, mais de acordo com os planos de Deus ali, já profetizados, e vota no conclave no cara que não é o Gregório XIV, né? Quem venceu foi o Gregório XIV. Então isso marcaria um erro claro aqui na profecia. Então, como a gente data mais ou menos esses vaticínio ex eventos no momento em que a coisa para de fazer sentido, seria razoável pensar que ela foi escrita originalmente aqui, né? E depois, por algum tempinho depois, né, até chegar à publicação desse texto, mais alguns papas foram identificados aqui, mas já não faz mais tanto sentido. Na verdade, desde esse papa aqui, né, o Urbano VII, já não tem tanto sentido, o lema já fica mais forçada a explicação, e a gente tem inclusive uma carta que é anterior a essa documentação que faz menção a uma profecia que fala do orvalho que vem do céu, né, que é o que está aqui, e tenta ligar isso a um tal de Albani, que também era um candidato ali a papa, e Albani tem a ver com alba, que é a alva, né, a alvorada, o orvalho cai pela manhã, então seria uma referência a ele. Ou aparece pela manhã, então seria uma referência a ele. Então, assim, a gente já começa a encontrar nessa faixa aqui, Urbano VII e Gregório XIV, especulações mais abstratas, mais genéricas, mais forçadas, que indicam que é por aí, mais ou menos, por esse período, que essa lista foi forjada. Mas, assim, é incerto quando que essa lista foi falsificada, mas, assim, o consenso absoluto entre historiadores hoje de que é uma falsificação mesmo do século XVI, em algum ponto ali do século XVI, que o Arnaud de Willon ingenuamente comprou e reproduziu aqui no seu livro de História da Igreja, né? E até hoje, como diz aqui a reportagem, inclusive, essa profecia dos papas continua a fascinar e gerar debates, especialmente em momentos de transição no Vaticano, né? São um fascínio e debates que são realmente assim interessantes de um ponto de vista lúdico, assim, é divertido, mas se a pessoa levar isso muito a sério, assim, eu acho que já começa a ser um problema, né? Começa a virar meio que uma espécie de terrorismo, de apocalipticismo, que gera uma relação não muito sadia com a história e com o presente. Mas assim, quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso, eu vou deixar umas referências na descrição do vídeo e também links para vocês acessarem diretamente textos relevantes aí para a discussão, mas espero ter contribuído com um pouco aqui nesse vídeo um pouco mais improvisado para dispersar um pouco dessas nuvens trevosas aí que cobrem esse momento de transição de papas, tá? Mas é isso. Como sempre, a seção de comentários está aberta aí para suas contribuições e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!